Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Amaral e iniciaremos agora a nossa terceira web-aula da disciplina de Metodologias de Ensino da pós-graduação em Docência na Educação Básica. Bom, eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo eu tenho uma parede branca com as seguintes palavras: EAD mudando realidades. Bom, eu sou uma mulher morena, uso óculos, estou de cabelo do tamanho dos ombros, preto, estou usando uma camisa de manga comprida branca e uma calça preta. Do meu lado direito está a intérprete de Libras. Bom, o sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bom, agora vamos para os conhecimentos que a gente vai trabalhar na nossa web-aula 3. Bom, na web-aula 3, nós vamos estudar um pouquinho sobre a metodologia freiriana e algumas experiências de educação alternativa no Brasil, inspiradas em algumas pedagogias que a gente já estudou na web-aula 2. Então, vamos falar sobre a metodologia freiriana. Então, ela surgiu quando? Para alfabetizar jovens e adultos e também fazer o quê? A preparação política para o exercício pleno da cidadania. Então, inicialmente ela foi aplicada em Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963, por Paulo Freire. Então, as salas de aula transformaram-se em fóruns de debate, denominados de quê? Círculos de cultura, onde eram discutidas questões para quê? Para a preparação política e para o exercício pleno da cidadania, certo? Segundo a metodologia de Freire, parte do estudo do quê? Da realidade. Então, a alfabetização desses jovens e adultos parte do quê? Da realidade, da fala do educando, das palavras do meio vocabular daquele educando. E a organização dos dados, que é o quê? Quem fazia essa organização desses dados? Então, nos círculos de cultura, né, esses alunos eram tratados questões realizadas voltadas para a preparação política, o exercício pleno, e dali retiravam-se palavras para se trabalhar o processo de alfabetização. Então, quem fazia a organização dos dados era quem? Era o professor, mas a partir do quê? Da fala do educador, tá bom? Nesse processo surgem os temas geradores, certo? Extraídos da problematização da prática de vida dos educandos. Bom, é uma metodologia dialógica. Segundo o método Paulo Freire, é preciso conhecer o aluno, né? Então, isso foi trabalhado também por outras pedagogias, como o método montessoriano, pedagogia Waldorf, a pedagogia de Freinet, conhecer o aluno, conhecê-lo enquanto indivíduo, inserido no quê? No contexto social, de onde deverá sair o quê? O conteúdo. Então, o conteúdo a ser trabalhado. Bom, quais são os princípios do método Paulo Freire? Diz respeito à política do ato educativo. Então, não existe uma educação neutra. O alfabetizando é desafiado, nesse processo de alfabetização de adultos,
a refletir sobre o seu papel na sociedade e não mero reprodutor das relações que já aconteciam, tá? Então, nesse caso, ele tem que refletir sobre o seu papel enquanto aprende a escrever a palavra, por exemplo, sociedade. O que é sociedade? Então, ele vai refletir sobre essa palavra. A logicidade do ato educativo. O homem, para viver o seu tempo com suas contradições e os conflitos existentes e conscientizá-lo. Então, aqui o objetivo da alfabetização não é somente a leitura, a compreensão da língua portuguesa, mas a conscientização do quê? De que o alfabetizado, ele tem que intervir nesse tempo presente para a construção e efetivação de um futuro melhor. Isso aqui também está descrito lá na pedagogia de Freinet, certo? Etapas do planejamento que compõem o método Paulo Freire. Então, o primeiro ponto é a investigação temática, que é uma pesquisa sociológica, né, que foi feita pelos alunos, pelos universitários, onde eles fizeram visitas às casas dos alunos que iam participar do processo de alfabetização, onde eles identificaram o quê? O universo vocabular dos residentes daquela localidade. Que aí surgiu o quê? O tema gerador geral está ligado à ideia de interdisciplinaridade, certo? Tematização. Então, seleção dos temas geradores e palavras geradoras. Então, os alunos, os universitários, fizeram essa pesquisa e identificaram algumas palavras, alguns temas. Então, cada palavra geradora, lá no método Paulo Freire, deverá ter a sua ilustração, que, por sua vez, deverá suscitar novos debates. Essa ilustração dessa palavra pode ser em forma de desenho ou fotografia. Bom, agora problematização. Busca da superação ingênua por uma visão crítica capaz de transformar o contexto vivido. Então, construir um mundo melhor. Nesta etapa, passa-se a seleção das palavras geradoras, que deverá obedecer aos seguintes critérios. Primeiro, fazer parte do contexto social dos alunos. Então, são palavras utilizadas pelos alunos. Devem abrigar uma pluralidade de engajamento numa dada realidade social, cultural e política. A sequência de palavras deve englobar o quê? Todos os fonemas da língua e todas as dificuldades, né? Então, vamos lá. Vamos trabalhar a palavra sociedade. Então, quais os fonemas dá para a gente trabalhar aí? A partir dessa palavra, a gente vai trabalhar outras palavras e a gente vai começar a trabalhar o quê? Palavras que têm dificuldades, certo? Vamos lá. Execução prática do método. Como que ele é feito? Então, com base no livro Educação como Prática de Liberdade, primeiro passo é levantamento do universo vocabular dos grupos que se trabalha. Então, nesse momento aqui é a pesquisa. Professor, isso foi para a alfabetização de adultos. Dá para se trabalhar isso com a educação básica, com a alfabetização, com esse método, com a alfabetização de crianças? Sim. Como? Levantamento do universo vocabular. Então, como que a gente faz? A gente pode, lá no início do ano letivo, fazer um momento de diálogo com os alunos e, a partir daí das observações, levantar palavras
do universo vocabular daquele aluno, para que a partir daí, né, a gente comece a trabalhar essas palavras e não seguindo o livro didático. Então, assim, eu sou muito grata, porque eu fui alfabetizada pela cartilha Caminho Suave. Então, foi o meu primeiro acesso ao livro, mas, assim, é interessante esse trabalho autoral do professor. É claro que muitas vezes, pela necessidade de trabalhar, ter jornada tripla, muitas vezes ele não consegue fazer todo esse trabalho de pesquisa e conhecimento. Mas vamos iniciar. No primeiro ano a gente faz dessa forma, com algumas palavras, e as outras a gente trabalha o livro didático. No final de um período, a gente já consegue executar o método Paulo Freire. Tem muitas pessoas, né, do senso comum que dizem que as nossas escolas adotam o método Paulo Freire. Bom, eu fui alfabetizada pelo método tradicional. Sou muito grata pela cartilha Caminho Suave, mas não era o método Paulo Freire. Por quê? O universo vocabular da minha época não contou para a construção da minha alfabetização. Então veio a cartilha, e foi meu primeiro livro, primeiro acesso às palavras, e eu fui alfabetizada utilizando aquele método. Mas tem o método Paulo Freire que dá para ser aplicado. Então, ele não é aplicado nas nossas escolas de educação básica. Que a primeira etapa é o quê? Levantamento do universo vocabular. Isso requer pesquisa, requer tempo, requer planejamento didático. Isso não é feito. Primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. Depois dessa pesquisa, tem o quê? A escolha das palavras selecionadas. Do universo vocabular, da riqueza fonética, das dificuldades fonéticas, numa sequência gradativa. E, além disso, essas palavras têm que possibilitar o quê? O engajamento social e político para a construção de um mundo melhor. A gente não faz das nossas... Eu não conheço aqui em Rondônia uma escola municipal, pode ser até que exista. Eu não fui alfabetizada no método Paulo Freire. Minhas filhas estudaram em ótimas escolas aqui na capital, mas também não foram alfabetizadas pelo método Paulo Freire. Tá bom? E esse engajamento social e político que foi feito para os adultos. Bom, outro ponto é criação de situações existenciais típicas do grupo com quem se vai trabalhar. Então, situações locais discutidas abrem perspectivas para análise de problemas regionais e nacionais. Como era? Essa questão aqui não dá para aplicar com os alunos do ensino fundamental que estão alfabetizando, primeira e segunda série. Porque aqui a gente já está tratando alguns problemas regionais e nacionais, mas alguns pequenos problemas, como, por exemplo, a falta de água em alguns bairros da zona leste de Porto Velho, por exemplo. Um outro problema que a gente tem aqui é o alagamento das ruas próximas ali da zona leste. Então, são alguns problemas que a gente já pode trabalhar com os alunos na alfabetização e daí buscar o que? Algumas palavras, certo? Então, a questão das fortes chuvas aqui são um dos problemas locais de Porto Velho, eu creio que da grande maioria das cidades brasileiras, que não tem um sistema adequado que acaba gerando esses problemas. Bom, então já tem algumas questões que dá para se trabalhar. Agora, elaboração de fichas roteiro. Então, vou trabalhar o tema, então, alagamento das ruas aí da Zona Leste. Então,
ele vai fazer um estudo e vai trazer algumas informações, uma síntese sobre os possíveis causas desse problema e trazer para a sala de aula. Bom, depois o professor também vai elaborar o quê? Fichas com a decomposição das famílias fonéticas correspondentes aos vocábulos geradores. Então, elabora-se esse material que pode ser apresentado em forma de slides ou cartazes. Bom, agora, já que nós já finalizamos um pouquinho, apresentamos os princípios do método Paulo Freire, agora eu vou trazer algumas experiências de educação alternativa no Brasil. Então, nós temos o método tradicional e as escolas de ensino público no Brasil que não utilizam o método tradicional, que é o método que nós utilizamos, que eu fui alfabetizada e que muitas escolas de educação básica utilizam, que é o método tradicional, mas hoje nós temos escolas, principalmente no município de São Paulo, que utilizam o quê? Uma pedagogia alternativa, que é orientada muitas questões pela pedagogia Frenet. Então, vamos falar um pouquinho. Aí eu trago uma citação de Pacheco, que é muito interessante. Ele diz assim: é possível constatar que para a superação do modelo tradicional de educação é preciso a valorização do quê? Das individualidades, das especificidades culturais e, por isso mesmo, não há um modelo único, como é a metodologia tradicional. Então, segundo ele, é necessário o quê? Ultrapassar o âmbito restrito da educação escolar, agir em múltiplos espaços sociais, políticos e culturais. Bom, nós vamos trazer aqui uma questão das escolas que foram visitadas pelo coletivo Educação. E eles visitaram 3 escolas que trabalham com pedagogias alternativas. Tanto algumas utilizam algumas questões do método montessoriano, da pedagogia Waldorf e também da pedagogia Frenet. Então, algumas características comuns dessas escolas que adotam essas pedagogias que são chamadas de pedagogias alternativas, que a gente estudou aqui. Então, tem o quê? O acolhimento. Embora o ensino seja tradicional, mas algumas escolas hoje, mesmo utilizando o projeto político-pedagógico, sendo embasado no método tradicional, tem essa construção do acolhimento dos alunos. Isso é muito importante, tá? A valorização da diversidade é outra questão muito comum nessas escolas. Intervenções na comunidade, certo? Relações profundas entre teoria e prática. Outra questão, gestão democrática. Valorização, olha aqui, das linguagens artísticas. Autonomia. Valorização das habilidades e conhecimentos dos educandos. Então, aquele conhecimento que aquele aluno já traz de casa, aquela redação, aquele texto que ele constrói lá, o aluno de 3ª série, que ele constrói no início do ano letivo, contando como foi as suas férias, qual a história do seu nome, isso tem que ser valorizado pela escola, certo? Outra característica importante é a cooperação. O trabalho em grupo entre os alunos, isso é necessário para uma educação para a vida.
valorização das celebrações, né, as questões culturais, e trabalhar também a interdisciplinaridade, autoconhecimento e autoconfiança. E todos os funcionários da escola, eles são também o quê? Educadores. Então, eu trago aqui algumas características que mesmo no método tradicional de ensino, tanto na educação básica, que é o nosso foco aqui, a gente tem que buscar inserir para construir o quê? Construir um mundo melhor e cuidar do nosso planeta. Porque o objetivo da escola não é somente transmitir os conhecimentos que foram adquiridos pela humanidade. Então, a nossa sociedade hoje ela é complexa, novos problemas surgem e a gente tem que buscar resolvê-los de uma forma que a gente preserve o nosso planeta e melhore a qualidade de vida do seu povo. Certo? Então, isso tem que ser trabalhado desde a educação básica, tá bom? Não só o foco nos conhecimentos lá do currículo, a matemática, o português, mas relacionar essas questões. Bom, aí eu trago uma metodologia alternativa que é utilizada lá no projeto Âncora, né, em Cotia, São Paulo. Inclusive, eu já conhecia, antes de estudar para ministrar essa aula, eu já conhecia esse projeto Âncora, já tinha assistido vários vídeos, e esse projeto Âncora, ele surgiu em 95, e o desafio foi melhorar a realidade das crianças da cidade de Cotia, através de atividades educativas. Então, a concepção era uma cidade educadora com ênfase na cidadania. Em 2012, ela tornou-se uma escola de ensino fundamental, particular e gratuita, tá? Com apoio de vários professores. Então, a escola hoje, ela atende 200 estudantes com idade entre 3 e 15 anos, com perfil socioeconômico de baixa renda e vulnerabilidade social. A escola organiza-se em núcleos que se divide pelo nível de autonomia conquistado pelos educandos. Então, tem o núcleo de iniciação, de desenvolvimento e aprofundamento. Nessa proposta do projeto Âncora, que é inspirado na Escola da Ponte de Portugal, não há divisão por séries ou por idade, tá? E dessa forma, um educando ensina o outro, isto é, considerado o ponto essencial da educação. Trabalha-se o currículo conforme os PCNs e cada estudante constrói o seu currículo através dos seus próprios interesses. É claro que tem um currículo base que tem que ser seguido e o aluno tem o quê? Tem o seu plano, né, o seu planejamento diário, semestral, que ele tem que seguir. O foco são nas aprendizagens individuais e também em grupo, que são acompanhados por mediadores. Bom, proposta pedagógica do projeto Âncora. Então, baseado em multi-referências, aí a gente tem, olha aqui, Freinet, o plano de trabalho individualizado, Piaget, Montessori, Steiner, e dentre outros, aí a gente tem Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire e Rubens Alves, tá? Que nós falamos lá na nossa primeira web aula, que é a Educação para a Vida. Bom, aqui eu trago só alguns tópicos, mas lá no ambiente virtual eu vou deixar lá para vocês um artigo e um vídeo para vocês assistirem sobre o projeto Âncora, uma visitação que foi realizada por alguns pesquisadores lá nessa escola que adota essa pedagogia.
E tem também o projeto Aribabá, na escola de Ubatuba, São Paulo. Então, é uma escola municipal, Sebastiana Luiza de Oliveira Prado. O projeto começou em 2010, depois de uma visita à Escola da Ponte. Então, lembrem lá, a Escola da Ponte, que é focada lá na pedagogia de Freinet também, realizada pela diretora Neia Correia, que idealizou uma escola de tempo integral, envolvendo diferentes projetos, juntamente com outros educadores. Então, a escola, segundo esse artigo que eu consultei, né, que foi produzido, ela atende 142 alunos do ensino fundamental, além de turmas do EJA, e conta com atividades do programa Mais Educação, funcionando em período integral. Bom, para a elaboração do projeto, chamou-se a comunidade, que foi convidada a pensar o quê? Na cidadania e na melhoria da educação e das condições de vida dos moradores daquela região. Os educadores trabalham em projetos desenvolvidos de acordo com o interesse dos estudantes, onde tem o quê? Espaços de aprendizagem, ações junto à comunidade, aulas passeio, oficinas em diferentes áreas como música, literatura, esporte, dança, artes marciais e cultura popular. Bom, o projeto provoca o envolvimento dos estudantes, de uma forma que eles são o quê? Autores de sua busca pelo conhecimento do mundo e de si mesmo, buscando que a aprendizagem seja prazerosa e que enfoque o quê? Valores humanos. Também são desenvolvidos projetos junto à comunidade, para trabalhar o quê? Os direitos, né? Algumas questões junto aos órgãos públicos. Aí eles constroem projetos da questão da iluminação pública, das ruas, acesso ao bairro, né, como são escolas de periferia, asfaltamento das ruas e melhoria no transporte público, que são problemas sociais que existem daquela comunidade e que se trabalha o currículo, o conhecimento e busca o quê? Com aqueles alunos construir projetos para se buscar o quê? Solucionar ou pelo menos amenizar aquele problema social. Então, essas experiências que eu trouxe aqui nas aulas 2. Essas experiências foram construídas a partir da Escola da Ponte, de José Pacheco, de Portugal, e que são inspiradas na pedagogia de Freinet. Então, muitas metodologias, muitas técnicas, muitas atividades que são trabalhadas nessas escolas têm como fundamentos, como princípios, o quê? A pedagogia Freinet. E não são só essas, tá? No município, eu vou deixar lá no AVA para vocês, e nos encontros síncronos, a gente vai poder sentar, ter um pouquinho de contato para a gente falar um pouquinho mais destas outras propostas que eu vou deixar lá no AVA, que já foram implantadas no município de São Paulo, que podem também ser replicadas em outras cidades brasileiras. Isso depende muito do quê? Dos professores, da gestão, do projeto político pedagógico e do meu comprometimento profissional, com o meu fazer docente, quais os princípios, na realidade, que estão orientando a sua prática. E a partir daí você pode começar a construir realmente
uma educação para a vida. E não somente uma educação de transmissão de conhecimento. Bom, aqui eu tenho algumas referências que foram utilizadas, algumas dessas referências eu vou disponibilizar para leitura lá no AVA. E finalizamos aqui a nossa web aula de número 3. Dúvidas? Vocês podem acessar o AVA, participar dos nossos encontros, das nossas web aulas, ok? Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.